Fala galerinha, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Dart. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Toshi Osada, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart e Microsoft MVP em Developer Tools. Bom, a aula passada, né, deixei um exercício aqui para vocês, que é criar uma lista que adiciona pessoas, né, onde tem o nome e a idade dela e o nome não pode se repetir. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui que a gente pode fazer, vamos criar aqui uma classe pessoa, que ela tem string nome e int idade. Vamos criar aqui nosso construtor, né? Vou deixar ele nomeado, required nome, required this.idade. Criar aqui também. Bom, aqui nós criamos somente nossa pessoa. Então, por exemplo, agora vamos adicionar uma pessoa. Vamos, por exemplo, criar aqui uma pessoa. Vou criar o Toshi. Pessoa. Ele vai ter o nome Toshi Osada. E a idade vai ser... Ele reclamou aqui. Vamos ver o que ele reclamou aqui. O nome. Que é nome, né? E a mesma coisa, vamos criar o Peter Pan tem 20. Vamos criar o Lucas Lima, vai ter 30 anos. Bom, vou fazer das duas formas, né? Primeiro utilizando listas. Vamos criar aqui uma lista de pessoa. Bom, vamos fazer assim, vamos criar uma lista de pessoa que ela fica aqui globalmente, que ela vai iniciar vazia, ela vai guardar histórico de pessoa. Inclusive, o jeito mais semântico de declarar, né, deixando de forma implícita a lista, seria eu colocar o tipo aqui na frente, em vez de dar o list pessoas. Criamos aqui, vamos criar um método chamado adicionar pessoa lista. Ela vai receber uma pessoa e aqui simplesmente o que a gente vai fazer é adicionar uma pessoa. .add, vamos colocar pessoas, né? Pessoas.add. Aqui, ó, tá dando erro porque eu coloquei pessoa e é pessoas.add. Ele vai adicionar uma pessoa. Aqui só vão printar aqui o resultado da nossa lista, que vai ser pessoas.string, que é só dar o print aqui. E aqui o que a gente vai fazer? A gente só vai chamar a função aqui passando as pessoas, né? Pessoa, Toshi, Peter, Lu. Então, só executando aqui, vocês podem ver, ele executou, printou 3 pessoas aqui. Vamos só modificar aqui o toString dele, dando um overwrite toString. Então, o toString dele vai ser imprimir o nome. Is.nome. Então, o que eu fiz aqui, colocando toString, quando eu dou um toString no objeto que é pessoa, se eu dou um toshi.toString, ele estava imprimindo stance of pessoa, né? Então, eu sobrescrevendo o método toString da minha classe, eu consigo falar aqui o que ele vai imprimir quando eu chamo o toString dele. Então, eu poderia imprimir qualquer coisa aqui. Poderia imprimir abobrinhas, por exemplo. Daí iria imprimir abobrinhas em cada vez, em cada objeto que der toString. Aqui eu estou pedindo para imprimir o nome para mim, só para mim, o que é. Beleza. Bom, qual que é o problema desse código, né, do nosso exercício?
Se eu vim aqui imprimir 2 vezes o Toshi, por exemplo, ele vai imprimir 2 vezes o Toshi aqui para mim. Poderia usar um toSet, né, que a gente já viu que vai deixar ele único, mas não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é colocar uma lógica nesse método adicionar pessoa, para que eu verifique se a pessoa já está na lista e retorne e não adicione novamente na lista. Para fazer isso é muito simples. O método é void, né? Tem que colocar o tipo dele. Então, para fazer isso é muito simples, é só pegar, colocar um if pessoa ponto, daí eu posso utilizar um método do Malita que chama n, para verificar se tem alguma coisa que atende minha condição. Vou colocar aqui um p e vou colocar p.nome igual pessoa.nome, que vai vir o nome aqui. Se ocorrer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele parar a execução da minha função. Para parar a execução da minha função, é só eu dar um return. E vou colocar um print aqui só para falar que ele foi ignorado porque a pessoa já existe. Vou colocar isso aqui. A pessoa p.nome, p não, né? Pessoa.nome já existe na lista. Ignorado. Bom, se eu rodar agora o nosso código, pode ver, ó, 2 vezes ele caiu no if, que ignorou, e caiu fora e só inseriu o Toshi Osada uma vez. Bacana, né, pessoal? Bom, isso daqui resolveria nosso exercício, mas tem um pequeno problema aqui, né? Quando você fala em complexidade de código, seria o tempo de execução que iria demorar para rodar o seu algoritmo. Nesse caso, a gente tem pouca gente, então a gente foi bem rapidinho, mas só que teria algumas coisas que a gente poderia fazer para melhorar a performance. Imagina você tem uma lista, sei lá, de 1 bilhão de pessoas. Iria ser um processo um pouquinho demorado. Por que ocorre isso, né? Se eu entrar aqui na definição do N, eu posso ver que nada mais ele faz um for in dentro da minha lista. Ou seja, ele intera todos os elementos da minha lista e testa elemento por elemento até encontrar o elemento que satisfaça a minha condição. Por exemplo, pode ser o primeiro item ou pode ser o último. Ele vai rodar a lista inteira para conseguir achar minha condição. Isso daí entra um pouquinho em complexidade de código, que, por exemplo, a complexidade desse código é O elevado a N ao quadrado. É uma complexidade muito alta. Mas a gente consegue reduzir ele, né? Que a gente viu na aula passada, com maps e reduzir ele para O elevado a N, que fica bem mais simples. Então, ao invés de eu percorrer toda a lista para achar algum item que satisfaça a minha condição, eu posso simplesmente verificar na posição se ele existe. Se ele não existir, eu ignoro a execução ou adiciono a pessoa na lista. Então a gente pode fazer isso utilizando maps, né? Então vai mudar um pouquinho a estrutura nossa. Então, de vez de ser uma lista de pessoas, eu vou colocar aqui que ele é um map de string e pessoa. E vou instanciar ele vazio aqui. Por que string? Porque no meu exercício, se eu ver, o nome ele não pode repetir. Então, ou seja, a chave do meu map seria o nome da pessoa. Certo? Então, como que eu farei aqui? Para adicionar, eu expliquei na aula passada, é só eu colocar aqui o nome, pessoa.nome, entre chaves, e atribuir a pessoa. Aqui ele já está adicionando no meu map a pessoa. E como que eu verifico? Muito simples também. Vamos apagar essa condição aqui. Eu verifico simplesmente se a posição, a chave nome dentro de pessoas, ela é diferente de nulo.
Se ela for diferente de nulo, significa que ela já existe dentro do meu map. E se ela não existir, ela adiciona, significa que ela não existe. Então, fazendo isso, se eu vir aqui e rodar de novo, eu tenho o mesmo resultado, mas só que de uma forma muito mais performática. Legal, né, galerinha? Bom, espero que vocês tenham curtido a correção desse exercício. Já deixa o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas e falou!